Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre um tema fundamental para transformar a forma como lidamos com os conflitos familiares, os meios consensuais de resolução de conflitos e suas aplicações práticas no direito das famílias. Sabemos que o divórcio, disputa de guarda, pensão alimentícia e outros conflitos podem ser desgastantes e dolorosos para os envolvidos. Mas será que é preciso sempre recorrer a longas batalhas judiciais? A resposta é não. Existem métodos que ajudam a buscar soluções de forma mais pacífica e humanizada, como a mediação, a justiça restaurativa e as constelações familiares, que serão o foco de nosso bate-papo hoje. Vamos trazer casos práticos de como esses meios têm sido aplicados para resolver conflitos familiares de maneira mais rápida, equilibrada e sem o desgaste emocional de um processo litigioso. Nossa missão é esclarecer como essas ferramentas funcionam e como podem ser acessíveis a qualquer pessoa que esteja enfrentando um problema jurídico, voltado para a nossa área de atuação. Fica com a gente para conhecer mais sobre esse tema. É no Família na Real, TV Cidade Verde, canal 5.2. E quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema é o Dr. Rogério Almeida, que é bacharel em Direito, advogado e especialista em mediação, arbitragem e direito das famílias e sucessões. É mediador judicial e extrajudicial, facilitador em justiça restaurativa, terapeuta holístico com abordagem em constelações familiares e terapia do trauma. Dr. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso Família na Real. Muito obrigada, estamos em casa. Sente-se. Agradeço demais sua presença, sua disponibilidade em vir aqui no nosso Família conversar sobre um tema tão importante. Nós já tivemos aqui colegas falando sobre esse tema, mas hoje a gente vai aprofundar mais com alguém como o senhor, que trabalha diretamente com terapias holísticas, com questão de mediação, com a questão da constelação familiar, que nem todas as pessoas conhecem. Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, eu fico feliz de poder estar aqui. Eu já vi que alguns professores e professoras minhas já vieram aqui e é um desafio bom, é um desafio gostoso poder estar aqui para colaborar com o seu programa. O seu programa é muito importante porque ele trata de temas que são muito caros para a família brasileira. Então, parabéns pelo formato do programa. Muito obrigada. A intenção aqui é trazer essa informação de forma mais acessível possível à população, conhecimento. Então, doutor Rogério, me permito chamar de Rogério, meu colega querido. A gente vai começar aqui o bate-papo entendendo melhor o que são os meios consensuais de resolução de conflitos e por que eles são tão importantes, no caso aqui, para o direito das famílias, que a gente sabe, e o senhor vai poder explicar aqui melhor a amplitude, né, das possibilidades de aplicação da mediação. E também voltado para o nosso direito das famílias aqui, que é o foco do nosso programa. Bem, a princípio, o sistema de justiça no Brasil, ele começou a enfrentar muitas dificuldades para entregar para a população o chamado acesso à justiça. E aí, muita confusão se criou após a Constituição de 1988, que se pensava que acesso à justiça é judicializar qualquer questão, qualquer problema. E aí, hoje, muitos processos tramitando no judiciário brasileiro, envolvendo questões que podem ser resolvidas de outra forma, de outra maneira, de uma forma consensual. O sistema de justiça não teve outra alternativa a não ser abrir espaço para esses meios consensuais de resolução de conflitos. Quando eu ingressei na advocacia, durante o curso eu tive rápidas pinceladas sobre a mediação. E ali eu me identifiquei rapidamente. E
fui estudar mediação, justiça restaurativa, depois as constelações familiares, depois fui estudar o psicotrauma. E aí eu percebi que a dimensão do ser humano é mais importante do que se trazer uma questão e se olhar apenas como o olhar do direito, do sistema de justiça, se judicializando uma questão. Então eu fui trabalhar o ser humano e o conflito, como esse conflito se estabelece. E os meios consensuais, eles são as ferramentas que o sistema de justiça precisa para que ele possa entregar o acesso à justiça que ele tanto promete. Rogério, antes da gente adentrar aqui sobre mediação mesmo, e sobre todos esses métodos, para uma pessoa ser mediadora, né, o que ela precisa, qual a formação dela? Você tem essa formação, é um curso separado, tem que ser formado em direito? Eu gostaria de entender, que você nos explicasse aqui. A mediação, ela é uma técnica de diálogo assertivo, onde o mediador ele vai aprender como ajudar as pessoas a expressar seus sentimentos, suas emoções, seus problemas, suas posições, suas necessidades através da palavra. Então qualquer pessoa pode fazer um curso de mediação. Existem os cursos privados e para ser um mediador extrajudicial. Você se formando como mediador extrajudicial, você pode abrir uma câmara de mediação. Sim. E passar a trabalhar a partir daí, né? O judiciário, ele faz um convênio com a sua câmara de mediação e você começa a atuar. O judiciário também faz a formação em mediador judicial. Essa formação ela é gratuita e a contrapartida é trabalhar durante um período para o judiciário, já atendendo pessoas como mediador, para poder depois ser certificado. E a partir daí, os tribunais dos estados, eles abrem vagas para as pessoas atenderem como mediadores. O ideal é que a pessoa tenha uma graduação em uma determinada área. Sim. O ideal é que seja na área do direito, né? Para poder facilitar as questões pontuais e jurídicas que estão envolvidas dentro daquele conflito. Mas é uma área muito interessante. Muito. E nós temos muitas pessoas formadas em mediação no Brasil e aqui no Piauí também, mas nós precisamos falar mais sobre isso, divulgar mais sobre isso, para que as pessoas busquem mais a mediação. Exatamente. Rogério, e qual a principal diferença entre resolver um conflito familiar por meio da mediação e no judiciário, por meio de um processo litigioso? Que é exatamente aí a essência da mediação, né? A gente está agora num processo de desjudicialização, que é um processo nacional, que vem até do Conselho Nacional de Justiça, tanto nos meios, nos cartórios, né? A gente observa que vários procedimentos hoje, eles podem ser realizados fora da justiça, né, como um inventário, como um divórcio. Então, a questão da mediação também, ela vem nesse movimento de desjudicialização. Então, para você, qual é a diferença principal entre resolver um conflito através da mediação e de um processo judicial? Tem pontos que são muito importantes, que é a celeridade e a efetividade. Celeridade no sentido que, em uma sessão, as pessoas podem chegar a um consenso, a um entendimento, e a partir daí se formular um termo de acordo e, se quiserem, homologar através do juiz. Então, rapidamente se resolveu. Se você vai judicializar, aí vai ter que entrar no procedimento jurídico do direito de família, do direito processual civil, e aí vai entrar numa fila. Sim. Além disso, a questão emocional também. Muitas vezes a pessoa fica aflita, ela fica ansiosa, ela fica estressada, porque aquela questão ainda não se resolveu, ainda não foi resolvida. Por isso que a sessão de mediação, ela é muito eficiente, porque em um único momento você pode
resolver uma questão. Se você não resolver todo, resolve parcialmente, em outro momento vai para uma segunda rodada de conversa e procura resolver a outra questão. Ou seja, você pode ali marcar diversas sessões de mediações, se você, mediador, vislumbrar ali que está caminhando para um acordo, não é isso, Rogério? Sim, eu não concordo com uma prática que é muito comum no judiciário brasileiro, é de se buscar automatizar uma sessão de mediação, 20 minutos. Gente, quem trabalha com conflitos, onde o emocional está em nível alto, sabe que 20 minutos é só para... O início ali, as partes desabafarem, como se você sentir o ambiente, começar a olhar para outra pessoa com quem você tem conflito, sentir segurança, sentir confiança no mediador, naquele ambiente que é um ambiente que seja acolhedor e um ambiente seguro, para depois você começar a responder as questões e começar a resolver. Então, quando eu vou para o sistema de justiça fazer uma mediação, se for necessário, eu passo dos 20 minutos. Se for necessário, eu te marco uma segunda sessão. Porque o importante é que a pessoa ela tenha essa questão resolvida. Rogério, entre as técnicas utilizadas na mediação, quais que você considera mais eficazes? Assim, olha, essa técnica realmente ela é essencial para um bom êxito, um acordo. Ou seja, e eu aproveito aqui o gancho e pergunto para você a diferença entre conciliação e mediação. A gente vê muito esses termos na justiça e muitas pessoas acham que é a mesma coisa e não é, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, a mediação tem uns princípios básicos da diferença entre mediação e conciliação. O mediador, ele tem uma distância igual para as duas partes. Ele não toma partido para nenhuma das partes, ele não julga a pessoa, ele acolhe aquelas pessoas e ele faz com que aquele diálogo seja um diálogo tranquilo, um diálogo assertivo. Tem também o princípio da confidencialidade e ele não vai opinar em relação à posição de cada pessoa. As pessoas ela têm amplo poder e liberdade para fazerem o acordo. Vírgula. Se houver a percepção de que há um crime, foi cometido um crime ou está a caminho de se cometer um crime ali durante aquele acordo, o mediador, ele, para aquela sessão, esclarece as pessoas. Se essas pessoas insistirem, então, encerra a mediação. A gente não pode concordar com um crime acontecendo. Na conciliação, o conciliador, ele já começa a dar opinião. Por exemplo, você vai trabalhar uma questão ligada ao direito bancário, né? E ele vê que o correspondente bancário, ele pode baixar um pouco mais o perfil dos juros que está ali. Tem muita gordura, a taxa de juros está muito alta. Ela pode orientar a pessoa a dizer, olha, você quer resolver? Comece a raciocinar do valor principal, inicial, lá do começo. Aí depois você vai ver que subiu demais. Aí a pessoa, opa, então o conciliador ele já começa a intervir mais, ele tem mais poderes, eu diria assim, para intervir. Eu já participei de sessões que começou como mediação, mas eu pedi a permissão para fazer conciliação. E tem a questão do vínculo também, não é? Salvo engano, na mediação tem que haver esse vínculo anterior. Não é isso em relação à conciliação, não. Pode ser com pessoas que nunca se viram, uma briga de trânsito, por exemplo, ao contrário da mediação que, por exemplo, ali são vínculos familiares. Não tem essa diferença também entre conciliação e mediação? Está virando uma tradição. Sim. Quando se fala em vínculos familiares, é porque geralmente esses conflitos ocorrem no meio familiar. Certo. Mas duas pessoas que têm uma questão que não se conhecem, elas podem ir para uma sessão de mediação, que o mais importante ali é que o mediador ajude as pessoas a restabelecer a comunicação. Entendi. E expressar as suas emoções. Certo. Agora, se é uma questão em que não é tão importante esse vínculo novamente ser restabelecido, se pode ir pelo rito da conciliação. Olha, a proposta de 100 está muito alta, vamos baixar para 50.
Não, 50 não dá, 75. O que é isso? 75, pronto, fechou. Já está resolvida essa situação. Em relação a esses métodos, se eles são indicados para qualquer tipo de conflito, né, ou familiar, ou existe casos em que eles não são recomendados? Bem, a gente presta muita atenção na dimensão emocional daquelas pessoas. Como aquele conflito está nesse momento. Se ele está escalado, se um conflito está em níveis muito altos, as pessoas emocionalmente elas estão muito ansiosas, estão muito aflitas, tem um medo muito forte, há uma raiva muito forte, ou essa pessoa emocionalmente ela está com algum distúrbio emocional, a saúde emocional dela está abalada, eu recomendo não fazer algum tipo de meio consensual. Eu Existe recomendo. Também a questão da violência, né? Violência doméstica. As pessoas. Em algumas situações a mulher prefere não participar, não é isso, de sessões de mediações. E em relação ao inventário, assim, você tem feito muitas mediações nesse tema inventário? Por vezes a família é muito grande, os herdeiros. Existe essa possibilidade também de fazer? Acontece muito questões relacionadas ao inventário. Sim. Por quê? Porque o inventário é importante para as pessoas, mas elas não sabem como fazer. E aí, quando elas tomam conhecimento que a gente trabalha com esses meios, com essas ferramentas, eles nos procuram. Quais são as maiores dificuldades no inventário? As pessoas não se entendem. Sim. Qual o problema que está no pano de fundo, no inconsciente? A convivência familiar desde a infância. Muitas vezes não tem nada a ver com patrimônio e são questões ali entre os familiares que nunca se resolveram. Aquele que se achou excluído, que meu pai não cuidava de mim, aquele outro que cuidou dos pais até o leito de morte, acha que merece mais. E aquele que morava fora, em outro estado, que chegou agora, você estava longe, eu acho que eu tenho um merecimento. Tudo isso vai pesar. E tem aquele também que, por alguma questão emocional, ele dá mais valor ao dinheiro, dá mais valor ao bem do que as relações familiares. E aí a gente precisa colocar em campo todos os herdeiros para, a partir daí, ver o que aconteceu com cada um. Essas sessões de constelação que eu uso nesse caso, por exemplo, elas chegam a durar 2, 3, 4 horas. Porque, imagina, são 10 herdeiros, sim, mais 2 pais falecidos ou um falecido. Aí tem um filho que foi havido fora do casamento, que precisa estar lá também. Precisa da representação do juiz e promotor, dos advogados. Então, muita gente aí participando. E eu tenho que captar a informação que cada representante está dando para fazer o alinhamento disso. Sim. Para, a partir daí, energeticamente, a coisa começar a fluir. Já a gente continua, doutor Rogério. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Família na Real. Se você tem sugestões para o programa ou quer tirar dúvidas, entre em contato com a gente pelo telefone que aparece aqui no seu vídeo. Bem, hoje eu recebo o advogado especialista em mediação, Dr. Rogério Almeida, aqui falando sobre meios consensuais de resolução de conflitos e suas aplicações práticas, especialmente no direito das famílias. Nós vamos continuar aqui, Dr. Rogério. Eu queria que você compartilhasse um caso real, um exemplo de um conflito familiar que você resolveu através de um desses meios de resolução de conflitos. Ainda vamos nos aprofundar em relação à constelação, ainda vamos falar mais sobre isso, mas eu queria que você já compartilhasse conosco esse caso prático, ou esses casos práticos. São muitos casos que são importantes. Agora tem um que é emblemático, porque é aquele caso onde judicializar é a melhor coisa que eles conseguiam fazer. Primeiro processo judicial, que não tem êxito, começa a aumentar a temperatura, depois o outro abre um segundo processo, depois vem os pais da ex-companheira, abrem um processo contra o genro, e eu fui procurado por esse rapaz. Fui procurado, ele disse que não sabia mais o que fazer, já perdeu o contato com a filha,
E eu disse a ele, olha, é preciso estabelecer uma confiança mútua. Eu vou procurar os advogados da outra parte, vou procurar a juíza para ver se a gente consegue modificar essa situação. Porque se ficar dentro do juízo, nesse modelo perde-perde, modelo contencioso, Sim. vocês vão ter mais problemas ainda. Então ele disse sim, e nós pedimos à juíza para participar de uma audiência, eu diria assim, uma audiência de acordo, de conciliação. E nessa audiência eu propus que o processo, nessa audiência eu propus que este processo, onde se discutia guarda, pensão de alimentos, fosse suspenso. E aí as partes concordaram, os advogados também concordaram, e aí nós levamos a questão para um ambiente fora do ambiente judicial. E aí começa a se resolver a questão. Sim. Quando você sai do ambiente judicial, você emocionalmente, você começa a identificar cada um dos problemas, né, doutor Rogério? Sim, você começa a olhar para si. Sim. Nós utilizamos o método da justiça restaurativa, os círculos de construção de paz e de diálogo. Nós conversamos com a moça, tivemos 3 reuniões com ela. A primeira só com ela, a segunda com a irmã e a terceira com os pais dela. E nós conversamos com ele 3 reuniões também. Com ele, com o irmão dele e depois, mais uma vez, com ele. Na terceira reunião, eles já tinham identificado perfeitamente quais as principais causas do problema. Ela identificou o da parte dela, ele identificou o da parte dele. Perguntei a ele se já tinham propostas. Ele disse que sim. Percebi que no nível emocional, eles já tinham expressado os sentimentos dele. Percebi que eles tinham um amor profundo pela filha e que depois da terceira reunião, eles já estavam dispostos a firmar um acordo pelo amor à filha, que é a principal, eu diria assim, a principal envolvida, a quem mais sofre em uma questão de adultos é a criança. Ou seja, numa situação de um contexto judicial, jamais se iria resolver, ou se resolvesse, iria ter descumprimento e logo voltariam novamente à justiça. Porque a gente vê muitas questões dessa forma. Não se chega no acordo entre as partes, o juiz tenta, os advogados, os defensores, não se consegue, então o juiz vai julgar o processo, que é o que tem que ser feito. Mas ele vai julgar o processo e nem sempre vai agradar e quase sempre não vai agradar a ambas as partes. E é o que a gente vê, descumprimento daquela decisão, né? Então, eu queria aproveitar para o senhor falar um pouco da justiça restaurativa. Como é que ela é feita, como é que ela é aplicada no contexto das famílias? O senhor falou aí de conversar com cada um, de círculo de paz. O que é e como se aplica a justiça restaurativa, doutor Rogério? Justiça restaurativa, ela tem os objetivos principais, restabelecer o diálogo, a paz e cada um assumir as suas responsabilidades e reparação de danos. E aí o senhor faz conversando, provocando aquela parte, é isso? Sim, sim. E ela é consensual, ou seja, você não pode firmar um trabalho com justiça restaurativa sem que uma das partes queira participar. Sim. A pessoa tem que participar. Então, geralmente se tem uma vítima e um acusado. Alguém fez algo a alguém, né? Sim. Então, ali não se trata de passar a mão na cabeça de ninguém, de perdoar, não. Está trabalhando isso. O que se trabalha é cada um dentro da sua dimensão emocional poder expressar o que está sentindo. O que é que basicamente a gente conversa, por exemplo, com a vítima? Como você se sentiu na hora? E aí ela expressa, né? Qual a sua principal necessidade hoje? E ela diz qual é. Você teria eu diria, o que a outra pessoa poderia fazer para que você pudesse ficar em paz? Tudo com muita tranquilidade, sem as palavras são bem colocadas para não escalar.
técnicas já que o senhor já tem, não é, de comunicação. Sim. Nesse tipo de meio de resolução. E aí são feitos com todos juntos, com separados, e aí já aconteceu do senhor fazer uma sessão, vamos dizer, dessas, e depois já encaminhar para um acordo ali, escrito, né, como o senhor é advogado também, já para a homologação do juiz, já aconteceu? Desse caso que emblemático que eu citei, depois das 3 reuniões individuais, nós fizemos um círculo de diálogo, né? E convidamos também uma outra advogada para representar a sociedade, né? Convidamos a moça, a irmã, o rapaz e o irmão. Então nós tivemos uma reunião que demorou cerca de 4 horas, todos puderam se expressar, as perguntas são feitas por mim, perguntas que são específicas para que as pessoas possam se expressar. Toda uma técnica para se chegar aonde? Se chegar ao consenso, se chegar à paz. Ao final, todos se reuniram e tiraram uma foto para lembrar do momento. E hoje cada um está tranquilo, cuidando da sua, eu diria assim, da sua nova vida. E foi feito uma ata, e essa ata foi encaminhada para a juíza, através dos advogados, né? E foi feita a homologação. E depois foi mandado para o segundo processo, depois foi levado para a delegacia de polícia. Nossa, a delegacia de polícia estava tratando o tema de ameaça. E outra vara judicial estava tratando de alienação parental. Todas as 3 questões foram resolvidas. Excelente. Através do diálogo. Eu fico muito orgulhoso por isso, não por mim, mas pela coragem das pessoas a assumirem o comando da situação. Digo, olha, o conflito é meu, eu vou resolver. Não é, doutor Rogério? Porque a gente sabe, nós que trabalhamos com as partes que muitas vezes estão ali envolvidas em espirais sem fim de conflitos, nem sempre elas estão dispostas a participarem de tentativas de acordo, já estão cansadas, ou por vezes elas não têm essa confiança de que vai dar certo. Olha, doutora, não adianta mais, eu já tentei conversar, fulano já tentou ajudar, e elas têm, às vezes, esse cansaço, né? Então, é muito bom que, eu acredito que até essa técnica de convencimento o senhor teria que ter, né? Para mostrar os resultados, como podem ser favoráveis, como podem ser benéficos, inclusive elas podem ser aplicadas tanto antes do processo como durante, não é isso, doutor Rogério? Sim. Para se utilizar mediação, justiça restaurativa e constelação, a gente pode utilizar isso sem um processo judicial, ou pode primeiro se judicializar. Por quê? Porque muitas vezes a outra pessoa não quer nem olhar para o problema. Uhum. Não é comigo, eu não vou. Aí eu digo para a pessoa, olha, nós precisamos abrir um processo para que ela seja chamada para olhar para a questão. Então, muitas vezes a pessoa, quando vem, olha para a questão, aí nós convidamos para uma mediação, e quando ela aceita a mediação, que é feita no Sejusc, o meio caminho está andado já. Mas se ela não aceita a mediação, aí nós vamos precisar fazer com que o processo ande. E muitas vezes a pessoa cansa. Ela, olha, eu não quero mais isso para mim, não. Sim. Agora eu quero fazer uma mediação, agora eu quero resolver. Por vezes, né, já está há tanto tempo naquela situação que ela quer agora experimentar uma outra solução, né, talvez. O senhor é mediador no seu próprio escritório, não é isso, doutor Rogério? Não é do Tribunal de Justiça, né? O senhor é privado, né? Como o senhor falou, não é isso? Eu trabalho a mediação privada, também sou mediador judicial. Só Sim. que o Tribunal de Justiça, ele abriu um novo provimento agora, onde as pessoas, os mediadores se inscrevem e são chamados para as sessões judiciais. Só que no momento eu não estou trabalhando no Tribunal de Justiça, até porque vai ter um choque de interesses, né? Certo. Eu teria que fazer uma escolha, eu teria que fazer uma opção. E em relação à mediação, tem algum caso real que o senhor atuou e que lhe marcou profundamente, que o senhor queira compartilhar conosco? Mediação tem muitas histórias importantes. A que mais me marcou foi quando uma mulher procurou dizendo que o divórcio chegou e não tinha mais o que fazer. Mas ela não sabia como fazer porque, na verdade, ela não queria mais o
O companheiro já tinha, o ex-esposo já tinha saído de casa, já havia uma separação de fato. E não quer olhar para aquela situação, então vamos colocar uma pessoa intermediária que possa resolver. Eu disse a ela, você está aqui para ajudar a resolver a sua questão, né? Ela sim, pois eu vou lhe ajudar a resolver, mas é você quem tem o poder de resolver. E outra coisa, eu não vou escalar essa questão. Eu percebi claramente que ela queria resolver essa situação, embora não quisesse o divórcio. Nós levamos para o Sejusc e nós tivemos 2 sessões. Na primeira sessão, que foi a mais difícil, a mais dolorosa, conseguimos trabalhar a questão de uma pensão, né? Sim. E na segunda, conseguimos trabalhar a questão ligada à divisão dos bens e a questão da convivência com a criança. Mas eu tive liberdade para dizer para ela, é importante um acompanhamento psicoterapêutico. Por quê? Porque a dimensão emocional é a que mais importante. Eu queria até dar ênfase a isso, Rosa. 95% da psique da pessoa é emoção. 5% é razão. Se você vai casar, você vai comprar um relógio, você vai fazer uma viagem, você vai comprar um carro, é no emocional que você... E você vai no racional depois, somente para checar, para poder fazer e realizar aquele desejo seu. Agora, o desejo que está conectado ao emocional é o mais importante. Por isso que eu fiz questão de estudar muito sobre essa questão emocional, porque ajuda as pessoas a resolver as questões. E escalar o conflito no perde-perde não vai ajudar a resolver. Nós temos essa cultura desde a faculdade de briga, de litígio, e os métodos, né, de solução de conflitos vieram para revolucionar, eu diria assim, todos esses conflitos, e especialmente na minha área que eu atuo, que eu vejo mais de perto. E geralmente, Rogério, ao final dessas sessões, as pessoas elas saem de lá satisfeitas, conversando, como é que, me diga, porque eu pergunto isso, porque muitas vezes a gente acaba uma audiência e aquela sensação de briga, aquele peso, aquela insatisfação, aquele ódio, aquele rancor permanece no ar. Ou seja, como eu lhe disse, nós tivemos a sentença, mas não tivemos a solução para o conflito, porque é algo muito além, como eu disse, de uma pensão, de uma partilha de bens, de um inventário, é algo muito além, é algo que está na pessoa e que precisa ser trabalhado. Para a maioria dos juízes e promotores, é uma carga muito pesada, eles terem que decidir por uma pessoa. Mas, quando você vai para o judicial, lá o modelo é racional. Se você for para uma sessão de constelação, em que se trabalha inventário, por exemplo, em que há muitos conflitos entre os herdeiros, ou na maioria das vezes o representante do juiz e o promotor estão de costas olhando para outras coisas. E o recado é esse: enquanto vocês não se entenderem, eu não vou poder ajudar vocês a resolver essa questão. Tem coisas que só as partes. Só as partes. Quando chegar ao final, que todos estão alinhados, os filhos, o filho mais antigo, o filho mais novo, e eles estão calmos, o juiz e o promotor olham para o processo. E aí, um mês depois, eu recebo um telefonema: doutor, o processo está andando. Então não é magia, não eu diria assim, nada místico. Não. É a dimensão emocional das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, Rosa, porque é importante frisar. Foi feita uma pesquisa com o DNA de uma pessoa. A pessoa ficou numa sala, o DNA dela ficou em outra sala ao lado. E ela era estimulada para sentir emoção de alegria, de tristeza, de medo. E o DNA dela se expressava quando ela estava alegre e se contraía quando ela estava triste. Não satisfeito, levaram esse DNA a uma distância de 60 quilômetros. E novamente ela foi estimulada a ter alegria, ter raiva, medo. Do mesmo jeito o DNA se expressou e ele se contraiu. É a mesma coisa. Quando o DNA se expressa ou se contrai determinada característica, os genes vão liberar as substâncias que vão trabalhar a bioenergética para levar sentimentos de raiva, de medo,
de proteção, de amor, de cuidado. E isso tem tudo a ver com o que nós fazemos com o sistema de justiça. Tudo isso está... Mas nós estamos presos em uma bolha, em que, olha, o certo é esse, se você não obedecer, eu vou ter que cumprir a lei. Eu ouço isso todos os dias dos juízes e promotores. E não há nenhum problema nisso. Mas é importante que a gente trabalhe essa dimensão emocional, as pessoas entendam que elas têm o poder para resolver. E os advogados também, eles passem a tentar fazer acordos, conciliações nos escritórios, para que eles já entreguem pronto para o juiz, mais rapidamente tudo isso vai estar resolvido. A gente continua já já. A gente vai agora para um breve intervalo, mas voltamos já já. Família na Real está de volta, hoje falando sobre os meios consensuais de resoluções de conflitos e suas aplicações práticas. Aqui comigo, o advogado especialista em mediação, Dr. Rogério Almeida, que também é terapeuta holístico, com abordagem em constelações familiares e terapia do trauma. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, doutor Rogério. Agora nós vamos entender melhor sobre um assunto que nem todas as pessoas conhecem. Pode ter ouvido falar, constelação familiar. Hoje nós temos muito acesso à informação na internet, nas redes sociais, na própria justiça, mas eu queria que você explicasse para a gente o que são as constelações familiares, como é que elas podem ser aplicadas aí para resolver os conflitos, especialmente no direito das famílias. Constelações familiares, desde que eu tive o primeiro contato em 2017, eu me conectei. Diria assim, diria assim, uma conexão, um amor à primeira vista, né? Sim. E eu fiquei curioso, como é que você tem um conflito familiar e você, com outras pessoas que não conhecem a família, representam aquele ente familiar e o problema é resolvido. E aí eu fui estudar, né? E aí justamente entra nessa dimensão emocional. As constelações são uma abordagem terapêutica, filosófica e voltada para a observação do conflito, do que acontece, da posição das pessoas, para perceber o que é que está acontecendo, qual é a dinâmica inconsciente que está acontecendo. Isso é uma dimensão espiritual e emocional. Nossa psique, ela é ligada à nossa dimensão, eu diria assim, espiritual, a nossa alma, né? As pessoas que não acreditam nessa dimensão espiritual podem dizer que é uma energia universal. Nós estamos conectados a uma energia. E ela tem muito a ver com a questão das gerações das famílias, não é isso? A constelação? Tudo a ver. Exato. Essa árvorezinha que está ali, ela representa o quê? A ancestralidade. O que se sabe hoje é que o ser humano ele se diferencia das outras pessoas porque ele tem capacidade de contar histórias. Então, nossos bisavós contaram histórias e essas histórias passaram para os filhos, para os netos, para os bisnetos e estão acontecendo até hoje. E nós temos padrões que são passados de geração a geração. Padrões comportamentais, forma de pensar, crenças. Sim. E a gente estudando, a gente percebe. Num bate-papo a gente vai percebendo tudo isso. E as constelações, ela é um método onde você vai visualizar através do ancoramento de uma pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa tem um conflito com o pai. Então eu coloco o representante para ela e para o pai. Ela está aqui sentada ao meu lado. Quando ela olha para os dois, aquela história inconsciente, aquela emoção inconsciente começa a vir à tona. E aí começa a se esclarecer o pano de fundo, o que é que realmente está causando esses problemas. E Bert Helling, quando ele percebeu que há um campo onde essas informações, histórias, emoções estão guardadas, ele encontrou uma forma de acessar, que foi através das representações, pessoas, bonecos, e poder ter essas informações. É lógico que ele foi buscar outras
outras áreas do conhecimento, hipnose, grito primal, terapia familiar, lá dos anos 50, que se começou a perceber que o psiquiatra tinha um paciente psiquiátrico, estava aos seus cuidados, ele dava alta, você está melhor, volte para casa. Quando chegava em casa, tudo voltava a ser o que era antes, problemas emocionais de novo. Então ele percebeu que o sistema familiar que tem um problema. E aí começou a mudar a psiquiatria, a psicologia, começou a tirar o olhar somente da persona para o ambiente familiar e para a convivência familiar. E nós trabalhando com constelação justamente isso, a convivência familiar. E aplicado aos processos, como é que tem sido feito isso, doutor Rogério? É a mesma coisa, porque essas pessoas quando vêm com um conflito familiar, ela vem com toda essa história. Sim. Nós temos uma ideia, um senso comum, de que, por exemplo, um homem e uma mulher se casam e as famílias deles ficaram para trás. Não. Por quê? Porque ela vem com toda a história familiar. Toda a carga a gente vê. Toda a carga. Quando o bebê nasce em uma família e ele, nesse processo de educação na infância e de convivência, ele vê muito amor, muito respeito, um diálogo assertivo, e ele sendo também respeitado e amado, e educado de uma forma que ele vá ter liberdade para seguir a sua vida, esse está com grande possibilidade de ter um casamento promissor. E tem vários casos, né, doutor Rogério? Na hora que tem a parte da teoria da constelação, que eu acho incrível, e tem aquela parte realmente prática, onde o senhor colocou aí que as pessoas ficam representando e acontece tudo ali, né? Essas pessoas que representam, o senhor fala alguma coisa para elas, o senhor conta a história para elas ali, fale melhor de como acontece ali a constelação, para as pessoas entenderem. Vamos lá. A Maria senta aqui ao meu lado para trabalhar uma questão de divórcio. Certo. Né? Então, eu coloco o representante para uma pessoa que está lá na sala, que não a conhece. Sim. Ninguém a conhece, ninguém sabe a história dela. Ela, eticamente, ela autoriza a outra pessoa a representá-la. Essa pessoa vai lá representá-la. Outra pessoa vai representar o ex-marido, o ex-companheiro. Começam a vir as informações. Eu pergunto, o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo medo. Quando eu não quero olhar para ele, eu estou sentindo medo. Aí eu vou checar com ela. É isso? É. Ou seja, ela começou a acessar um campo informacional onde o biólogo inglês Rupert Sheldrake conceituou de campos morfogenéticos. Então ele diz que são os campos morfogenéticos. Se você for para a física quântica, vão dizer que é o vácuo quântico que tem essa informação. Sim. Então várias áreas do conhecimento Sim. vão... Então eu vou checando e com ele. Ele não está nem aí. Não, ele não está nem aí. É assim, eu digo Então eu peço para ele sair e coloco aqui a mãe e o pai dela. Mas Rogério, se eles estão casados, são adultos, volta àquela história. Sim. Por que que ela cresceu e se juntou a ele? E por que que ele cresceu e foi atraído energeticamente por ela? Então eu volto à infância deles para ver o que aconteceu. Entendeu? Desde a época da mãe, da avó, da bisavó. Muitas vezes os padrões se repetem e tem muitas histórias ali envolvidas. E, uma história dessas é que o rapaz queria ver a questão da guarda, né? Sim. É muito interessante. Muito. Ele não tinha acesso ao filho. E o que é que aconteceu? Que o bisavô dele era de outro país, teve uma relação casual com a bisavó, foi embora sem saber que ela estava grávida. Mas ela engravidou e ela disse para todos, ele foi ingrato porque ele me deixou. Por que que eu estou dizendo que ele foi embora sem saber da gravidez? Porque eu perguntei ao representante dele, Sim. o que é que você sente? Não, o que eu estou sentindo é que eu não estou sabendo que eu tenho um filho no Brasil. Tá bom. Quando ele aqui e o filho dele, que estavam representados, eles tiveram essa informação e eles estavam conectados ao bisavô, tudo se acalmou. Então tudo se acalmou. Por quê?
E aí existe o perdão, né, o entendimento, a gente vê... Eu pedi ao representante do bisavô para olhar para a bisavó e dizer assim, eu sinto muito, eu não sabia. Aí ela se emocionou. Sim. Repito, não conhecia a pessoa, não conhecia a história, são bisavós, coisa de 100 anos atrás. Sim. E aí o filho dele se emocionou, se acalmou e a mãe do filho dele estava conectada a essa. É como se ela fosse uma pessoa que dissesse, opa, vamos congelar aqui tudo, enquanto vocês olham para o passado e resolvem suas questões do passado. Então ele acalmou o coração dele a partir daí. Então ele pôde voltar a dialogar, pôde voltar a conversar, tudo porque ele percebeu, ele visualizou o que é que realmente estava acontecendo. A gente, no senso comum, a gente acha que é o outro, não, a culpa é dela, a culpa é dele, mas quando a gente vai para a dinâmica inconsciente das pessoas, a gente vê que as causas são outras. Sim. E em relação à justiça em si, Rogério, esse método ele já existe no Brasil, ele é aplicado, o doutor Sami foi um dos que trouxe, que foi o primeiro, não é isso, a aplicar na Bahia, nas causas e nos processos. Como é que está isso aqui no Piauí? Existe já essas sessões de constelação onde suspendem-se os processos, tenta-se constelação? Eu lembro que teve uma época que sim, mas não sei como está agora. Como é que está agora? É uma prática que é admitida legalmente, fora a terapia, claro, eu sei que é uma abordagem terapêutica, mas no processo, como é que está isso? Bem, as constelações familiares, elas são recepcionadas pelo direito como meio consensual de resolução de conflitos. Sim. Alguns tribunais adotam o uso das constelações familiares. Hoje eles regulamentaram como deve ser utilizado e em que circunstâncias será utilizado. Mas o Piauí, ele teve durante 5 anos funcionando. A terapeuta Adriana Queiroz fez um excelente trabalho. Sim. Mas hoje está em stand-by. O que é que acontece hoje? O Supremo Tribunal Federal está discutindo essa questão. Entendi. Dr. Sami Storck e outros juízes, outros profissionais que atuam com a constelação em conflitos, eles estão defendendo a regulamentação. Porque para nós não foi todo ruim alguém chegar e dizer que tem um problema aí. Eu achei bom porque, opa, que bom, agora nós vamos... É bom que regulariza logo, não é? Regularizar, sim. Entendi. Doutor Rogério, e como é que nós podemos incentivar uma cultura de diálogo e resolução pacífica dos conflitos em um mundo onde as pessoas estão tão acostumadas a brigar na justiça? Como é que o senhor poderia aqui finalizar o nosso bate-papo falando sobre isso? Essa cultura de diálogo, como é que nós podemos aí incentivar? É um desafio muito grande. Por quê? Porque nós precisamos do apoio de todo o sistema de justiça. Né? Se você está dentro desse sistema de justiça e você chega no local e eles incentivam a judicialização, fica mais difícil. Hoje eu percebo que o movimento da mediação, ele está forte ainda, mas ele já está assim um pouco, eu diria assim, perdendo aquele ímpeto que era do começo. A justiça restaurativa também, ela precisa de mais apoio. E as constelações familiares, eu creio que quando o Supremo ele regulamentar, aliás o CNJ ele regulamentar essa situação, a gente vai ter mais força. Qual é a grande questão da sociedade hoje, Rosa? É que nós fomos treinados e educados na nossa infância a cultura da vítima e a cultura do julgamento. Ou você é vítima numa situação, ou você é algoz numa situação. E a gente perde um pouco o olhar para a autorresponsabilidade. Então nós precisamos que a sociedade dialogue mais essa visão que nós temos. E esse programa aqui, que você muito bem dirige, ele é importante nesse sentido, para dizer para as pessoas, olhe, você tem o poder de resolver as suas questões. Se você quiser entregar para a justiça resolver, muito bem, agora você vai ter que esperar o ritmo da justiça, porque a justiça ela é racional. Ela não vai esperar que as pessoas
se resolvam. Se as pessoas não se resolverem, a justiça vai deixar lá. Pela própria estrutura, não é questão de demandas, quantidade de processos, estruturas humanas, né? Enfim, o que a gente tem de esperança também, Rogério, é essa questão da desjudicialização. A gente vê que o Código de Processo Civil, que foi reformado, né, e que vigora desde 2015, ele tem ali artigos que obrigam, logo que o juiz recebe o processo, encaminhar para os SEJUSCs, né, que são os centros ali de conciliação. Então, a gente vê que essa cultura está cada vez maior e crescendo na justiça. Mas ainda falta, ainda precisamos que isso também seja uma cultura dos profissionais. Nós precisamos de profissionais com esse perfil mais colaborativo. Que a gente vê que tem situações que, por vezes, eu que atuo como defensora pública, que advogados fazem questão de litigar ali na audiência, que a gente vê, percebe que existe uma possibilidade de acordo, de conversa, e nada melhor do que as próprias partes construir esse diálogo e a solução de seus problemas, porque é elas que conhecem suas dores, seus sofrimentos e seus problemas, não é isso? Falta muito a autorresponsabilidade das pessoas e falta incentivo do sistema de justiça para que essas pessoas elas possam utilizar esses canais de negociação. Eu incentivo a todos os meus clientes a participarem das sessões de mediações, participarem de justiça restaurativa. Eu convido a eles a irem às aulas, às sessões em grupo e online de constelações familiares que eu participo, para eles assistirem. Para depois, se eles quiserem fazer uma prática, eles estão já, diria assim, conhecendo, saber como é que funciona. Agora, eu venho da OAB, nós formamos lá um grupo de advogadas e advogados, nós criamos um núcleo de direito sistêmico e justiça restaurativa. A Ana Betina esteve aqui, ela é uma das que participou. E a atual presidente, Luana Cecília, desejo boa sorte para ela, ela está agora segurando esse bastão para que a OAB possa levar para a sociedade essa boa nova dos meios consensuais de resolução de conflito com a justiça restaurativa e direito sistêmico. Doutor Rogério, eu queria agradecer imensamente aqui, mais uma vez, a sua presença, a sua colaboração, a sua partilha de temas tão importantes. O Nosso Família, ele tem essa finalidade, que é uma finalidade de cidadania, de trazer informações relevantes na área jurídica, especialmente na área de direito das famílias, né, e sucessões, que a gente sempre está aqui. Seja muito bem-vindo, que seja o primeiro de outros encontros nossos aqui. Te agradeço. Eu agradeço a oportunidade de poder estar passando para a família piauiense a importância desses meios de consensuais de resolução de conflitos. Muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço a você pela companhia até agora, muito obrigado, e aproveito para deixar uma reflexão. Os meios consensuais de resolução de conflitos são uma revolução no direito das famílias, trazendo mais humanidade e equilíbrio para disputas que de outra forma poderiam se arrastar por anos no judiciário, como vimos nos casos práticos. Mediação, justiça restaurativa e constelações familiares são caminhos reais e eficazes para buscar soluções que respeitam as relações e preservam o bem-estar das famílias, além de evitar processos longos e desgastantes. Essas ferramentas ajudam a fortalecer a comunicação, reduzir traumas emocionais e, acima de tudo, focar no que realmente importa: o futuro das relações familiares e especialmente das crianças envolvidas. Que possamos cada vez mais valorizar o diálogo e buscar soluções que tragam paz e equilíbrio para nossas famílias. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.